E está começando o 300 Talks, um novo podcast, um novo canal para você que quer empreender, você que tem aí aquela sensação de que serve para ter um CNPJ, né? Então já começa aí podendo pensar no sistema de franquia, que é um sistema já comprovadamente de sucesso, e a gente tem aqui uma empresa que tem um nome que já sugere um nome grandioso, 300 Franchise. E também 300 Talks. E a gente está começando aqui na ABF 2022, uma feira que vem depois de 2 anos de pandemia, um período difícil, complicado, mas a gente tem aqui 2 empreendedores que já vêm de muito antes da pandemia. Eles já vêm lá 15 anos atrás, né, começaram um negocinho, a gente vai ter episódio contando essa história para vocês, mas aqui eles já vão dar uma introdução de como começou essa empresa que está acelerando um monte de franquias e que talvez não, né? É o principal stand aqui na ABS, o stand da 300 Franchise. São 2 stands que são os maiores, porque eles não só aceleram franquias, como aceleram a própria história da 300, né? Legal. Então estou aqui com Leandro Castelo e Leonardo Castelo, os fundadores, né? Colocaram aqui quase que um castelo aqui na ABF. E quais são as expectativas aí, antes de contar a história, né, da feira? Leandro e Leonardo, os 2 aí têm nome de dupla sertaneja, então já tem o sucesso já implícito na vibração quando se ouve o nome dos irmãos juntos, né? Isso aí. Vamos começar cantando? Eu ia falar Vocês isso. Cantam? Ó, primeiro de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui assistindo a gente nesse momento, porque esse momento é fantástico, está sendo fantástico, né? Segunda coisa que eu queria falar é o seguinte: é a primeira vez que a gente vai gravar algo e o pessoal não entra fazendo piada com o nome Leonardo. Cara, eu tô muito feliz com isso. Por isso que o meu irmão falou, vamos cantar? Até por isso que eu falei, vamos começar cantando. Então vamos lá, vamos ouvir então. Pega a viola aí. Bora. Em vez de você ficar pensando nele. Pensa em mim, pensa em franquia. Você entendeu por que a gente é empreendedor? Sem dúvida nenhuma. A gente não sabe cantar. Realmente, se vocês dependessem da voz para cantar, eu acho que vocês realmente não teriam como acelerar a carreira de cantor, né? E a gente está começando a feira agora, né? E expectativa 1000. Rapaz, a feira mal começou e a quantidade de pessoas assim é um negócio muito legal. A gente está muito empolgado porque a gente percebe assim, todo mundo nesse pós-pandemia tá louco para voltar, tá louco para investir, tá louco para fazer alguma coisa, para voltar à sua vida que tinha antes, né? Porque muita gente, né, vem comentando que esse pós-pandemia, a pandemia ainda está aí, ainda está entre nós, né? Mas as pessoas estão com aquela sede, com aquela vontade, né, de sair de casa e assim, não só para sair de casa para se divertir, para confraternizar de novo, mas também para empreender, né? Porque a pandemia botou medo em muita gente, né? A pandemia ela colocou muita gente dentro de casa durante muito tempo, isso tem consequências que nós ainda vamos ver, mas a ABF desse ano vem 2 anos depois, né, como uma das feiras principais em termos de negócios, e a gente viu na fila da entrada que realmente tem tudo para ser um sucesso esse ano, principalmente por esse período que ficou aí, né, latente aí na cabeça do empreendedor. Cara, eu acho que tem alguns pontos que são mega relevantes da gente tocar aqui, né? Primeiro que quando a pessoa vem até um stand aqui na feira da BF, né, e a gente está aqui no primeiro dia super motivado, mas esse trabalho da franqueadora para fazer toda essa estrutura, cada franqueadora com seu time de marketing, com seu time de branding, com as pessoas envolvidas, e olhando para transporte, e olhando para custo, para que tudo não saia do orçamento. Então o trabalho da feira, na verdade, ele começa 60 dias antes de uma feira começar. Então é todo um batalhão de pessoas. Imagino. Para fazer isso tudo acontecer. Então quando nós chegamos na feira, nós sempre gostamos de pensar que a feira, ela é curta, porque ela é uma feira de 4 dias, e é como se fosse uma semifinal de Copa do Mundo. É um mega evento, né? Cara, cada dia você precisa entrar ele para ganhar o jogo. E o que é ganhar o jogo aqui? É você ter comportamento de uma pessoa de resultado. Por quê? Porque vai surgir cansaço no meio do caminho. É você realmente acreditar que você está preparado tecnicamente, corrigir os erros no meio da feira
Assim como você tem um jogo de futebol que você mexe na tática o tempo todo, uma feira de franquia não é diferente, né? E o investimento é muito grande, né? Então realmente tem que fazer tudo para que haja um aproveitamento de todo esse investimento, haja um retorno disso nesse período de 4 dias, né? Eu acho que esse ano ele é um ano bem emblemático para a feira, porque essa feira é a maior feira de franquias do mundo. Não sei se você sabia disso. Sim, sim. Maior feira de franquias do mundo. E hoje nós somos o maior investidor da feira. Nós estamos com 2 estandes da 300 enorme, de 2 andares aqui. A gente quer convidar todo mundo para vir aqui visitar, né? Tem muita marca, muito negócio legal aqui. E a gente tem mais 19 estandes esparramados por toda a feira. Então a gente acabou colocando um time gigantesco. A gente trouxe muita gente de Joinville. A gente tem uma sede, uma matriz em Joinville e uma filial aqui em Alphaville, em São Paulo, né? A gente trouxe 100 e poucas pessoas de Joinville, 100 e poucas pessoas daqui de Alphaville. É uma caravana, né? É um uma caravana, um exército. Um exército dos 300. E eu vou te falar um negócio, tem gente que olha e fala assim, ó, rapaz, mas é gente demais na empresa, né? Trouxeram todo mundo. Eu falo, não, rapaz, lá é 700 vendedores. É o maior time de vendas de franquias do mundo. A gente trouxe uma parte. O Leonardo falou de Copa do Mundo, na verdade vocês trouxeram a torcida, assim, uma torcida grande aí, né? A gente trouxe só os fera. A gente até brinca na empresa, fala assim, ó, só vai pra feira quem merece. Porque a feira é um evento que tava lá na empresa, todo mundo doido pra vir. Todo mundo. Então, assim, todo mundo, ó, você tem que se dedicar bastante, porque a gente só vai levar pra feira os melhores. Então aqui, melhor time, melhor equipe de venda de franquias que tem. Eu tenho certeza disso, que todo mundo tá muito bem treinado, muito bem preparado, né? Muito legal. Então, antes da gente falar dos resultados, das expectativas em relação à feira, vamos falar um pouco da história da 300, né? Então, da história dos irmãos aqui, os irmãos que têm já o nome Castelo no nome, né? E que tem aí uma história de sucesso já, como eu falei no início, de 15 anos. Como é que começou essa história? Quem que é o mais velho aí? Vixe. Por aparência ou por idade de verdade? Eu não vou me comprometer, mas quem que é o mais velho? Quem nasceu primeiro? O Léo, ele é 18 anos mais velho que eu. 18 anos mais velho? Ah, tá bom. Apesar de aparecer ser 18 anos mais novo. Mas não. Não, brincadeira. O Léo tem 44 anos e eu tenho 41. Ele é 3 anos mais velho do que eu. 3 anos mais velho. É. E o pai de vocês? 77. 77 José anos. Edmar, nossa grande referência. José Edmar, que gostava provavelmente de Leandro e Leonardo. Não. Não mesmo? A dupla não existia. Não existia? Nós somos mais velhos que a dupla. Então eles que copiaram vocês. Eles que copiaram. Tanto que, como nós somos franqueadores, eles nos pagam royalty hoje. É verdade. E aí, vocês, né? Então, o Leonardo nasceu antes e vocês tiveram praticamente uma infância juntos, né? É isso aí. Porque vocês cresceram juntos, 3 anos de diferença é muito pouca diferença. Sim, a gente vem de uma família simples, né? De uma família humilde, então assim... Vocês nasceram onde? Em Joinville mesmo? Eu nasci em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Aqui em São Paulo. O Léo nasceu em São Paulo. Mas eu saí de Presidente Prudente com 3 anos, então eu nunca mais voltei, eu nem conheço, né? Então, nem sabe. Eu fui criado aqui em São Paulo. Mas deve ter um monte de franquia lá. Tem, pior que tem. Então, a gente foi criado junto, assim, viemos de uma família simples, dormia no mesmo quarto, né, um ventiladorzinho para matar os pernilongos, né? Então, assim, a gente sempre foi muito unido, sabe? Nosso pai, ele criou a gente, assim, eu me lembro que... São só vocês dois ou a gente tem uma irmã Tem mais também. uma irmã? Mais nova? Mais nova. Eu me lembro do meu pai me bater uma vez. Uma vez. E olha que você tinha feito? Olha só que negócio engraçado. A gente aprontava muito, criança apronta mesmo, né? Normal, né? Meu pai chamava a atenção da gente assim, mas nunca batia na gente, né? Aí eu lembro que teve um dia que a gente estava na sala, a gente era criança, não lembro quantos anos a gente tinha também, isso aqui em São Paulo. E eu e meu irmão começou a discutir na frente do meu pai. E a gente começou a discutir e a gente pegou e brigou. A gente era criança, normal, criança, irmão, né? Brigou e aí deu aquela confusão toda, meu pai separou a gente, pegou e falou assim, ó: hoje eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Vocês nunca podem esquecer que vocês são irmãos e vocês têm que ser unidos. E eu nunca bati. E hoje eu vou bater. E se fizer de novo, apanha de novo. Mas como a gente não é bobo, a gente não fez de novo, né? Mas bateu nos dois. Bateu então. nos dois.
Tomaram bateu uma surra por causa dessa desunião aí. Por causa da desunião. Deve ter sido forte, traumatizou então. Não é que traumatizou, mas acho que impactou de forma positiva. Vocês nunca mais brigaram depois disso? Nunca mais brigamos. Mas eu acho que não foi só a surra. A questão está relacionada às coisas que foram faladas. Sim, né? sim. É a lição, né? A lição que marcou. Sim, sim. A lição, as palavras, né, de um pai, quando os filhos realmente são bem educados e tem esse conceito familiar muito forte e escuta o conselho do pai e aquilo fica intrínseco da pessoa, só tem realmente como seguir e fazer o que o pai mandou, né? Então, filhos inteligentes têm obediência. É isso. Não é isso? E aí vocês obedeceram o pai e continuaram juntos aí, começaram a estudar na mesma escola? Como é que foi? Cara, a nossa trajetória é uma trajetória toda crescendo junto, empreendendo junto. Pouquíssimas partes da nossa vida nós tivemos distante. E quando eu chamo distante, eu falo inclusive, por exemplo, né? Nós morávamos em um prédio, né? Cada um no seu apartamento, meu irmão em um, eu no outro e meu pai no outro. Nós compramos outros apartamentos no mesmo prédio. Então a gente sempre foi muito de estar próximo, essa proximidade sempre nos deixou muito forte. E tudo sempre que a gente foi pensar, eu nunca consegui pensar num plano meu sem estar envolvendo meu irmão. E eu acho que de vice-versa. Nós nunca conseguimos pensar num plano, putz, eu vou fazer tal coisa. Já surgiram propostas para nós, por exemplo, de falar assim, pô, por que vocês não fazem algo fora do país? Porque a gente não quer estar distante da nossa família. Então, e assim, a mamãe? A mamãe também é viva, super apoia, né? Nós temos uma família que sempre nos apoiou muito em todas as decisões e sempre lembrando, né, que um empreendedor ele não toma a sua decisão certa, ele tenta acertar, mas ele erra muito. E é muito importante que no momento do erro, no momento da dificuldade, você tenha o apoio das pessoas que gostam de você. Como que é o nome da mãe de vocês? Célia. A dona Célia, então, aí realmente está vendo vocês hoje contando aí. Então, é a base, junto com o pai de vocês, dessa união e dessa vida familiar que o Leonardo está comentando. É isso aí. E aí? A gente está aqui hoje porque a criação, nossos pais, principalmente nosso pai, realmente ele foi diferenciado. E não era por dinheiro não, porque a gente vem de uma família bem simples, mas realmente ele conduziu e sempre acreditou que a gente ia chegar onde a gente está hoje. E vocês acreditaram em tudo que ele colocou, né? Então, por isso que a gente também está comentando aqui, falando, estendendo um pouco a história da família, porque a gente está falando de uma empresa de sucesso nacional, ainda não é internacional por escolha de vocês, né? Por opção. Não, ela já é internacional. Né? Mas o foco ainda não é internacional. Nós temos franquias em mais de 14 países. Então já é internacional. Já é internacional, só que nós não temos uma sede fora do Brasil. Então, não tem essa necessidade. Quando eu digo proposta, nós já tivemos propostas de montar sedes para a gente mudar do país. Do país. E nós nunca quisemos. Porque senão tem que levar a família junto. Tem que levar. E aí o papai e a mamãe também não querem, né? Acho que eles estão numa fase de vida agora já não querem mais esse tipo de momento. Que é uma aventura, mudar de país, né? Outra cultura. Então, assim, é muito difícil realmente a família aí. Cara, tem uma coisa que é super relevante, tudo aquilo que você vai fazer de diferente na vida, independente de ser empreendendo ou qualquer coisa, você vai passar por uma coisa chamada curva de aprendizagem. Uhum. Você vai passar um período aprendendo e no processo de aprendizagem você pode aprender lento ou rápido. A forma mais rápida é através de pesquisa, estudo, mas você também aprende errando. Principalmente, né? Principalmente errando. O aprendizado com erro é mais na dor, né? Parece que não, mas acaba saindo mais barato. Desde que você tenha humildade para assumir o seu erro e corrija ele rápido. Eu costumo dizer que o errar faz parte, né? Desde que os erros sejam diferentes também, Isso, né? Exatamente. Então, assim, se você errar e errou, entendeu o erro, corrigiu o erro. Corrige. Rápido. Aí você errou de novo, outro erro diferente, corrigiu de novo. E aí vai evoluindo. E você vai numa velocidade tão grande corrigindo e não errando de novo os novos erros, que as pessoas que estão olhando você por fora, elas não conseguem perceber os seus erros. Aí ela vai olhar para você e vai falar assim, eles só acertam. E é uma mentira. É porque sai mais barato errar.
errar e corrigir. Errar e corrigir. Errar e corrigir. E tem um momento, né, para você realmente errar, ou se erra a vida inteira. Um dia a gente tem que aprender, né? Não pode também, né? Sim, nada é tão bom que não possa ficar melhor, né? Então acaba errando em algumas coisas diferentes e acaba acrescentando e fazendo o negócio evoluir, né? Você sabe como que é o nome da nossa empresa? Ela se chama 300 Franchising Exponencial. O que a exponencialidade faz? Ela é uma curva parecida com aquela seta que está ali no nosso livro. Na verdade, essa daqui é a curva exponencial. É a curva exponencial. Ela nada mais é o seguinte, a percepção de quem está de fora, às vezes você dá uma grande estilingada de falar, nossa, como aquela empresa cresceu rápido, mas na verdade não foi rápido, ela cresceu rápido depois que ela aprendeu. Depois que ela teve esse aprendizado com os erros. Depois que ela já passou por muitos erros, depois que ela já passou por muitos testes. Tem uma coisa mega relevante, né? Quando nós olhamos para os grandes cases. Cara, quantos testes Thomas Edison fez até ele chegar à conclusão do grande experimento da vida dele, que foi a lâmpada? Talvez a vida inteira dele. A vida inteira tentando para conseguir. Ele foi inventor de milhares de coisas. De milhares. Para chegar na lâmpada. Só que a lâmpada foi disruptiva e ele fez muitos testes. Então o que a gente vê hoje, qual a empresa que mais testa no mundo? A Amazon. Por que os caras são gigantescos? Cara, eles erram o tempo todo, mas eles estão testando e corrigindo os erros, né? Chega uma hora que praticamente você vai errar em algo muito raro, né? Porque você corrigiu tantos erros que a empresa só tem acertos, né? Então, como você comentou. E a 300, ela começou... 300 não, né? Porque vocês começaram, na verdade, com a Ecoville. Isso aí. Vocês começaram a pensar em empreender com a Ecoville. Vocês tinham que idade na época? Eu tinha 25 anos, eu acho. 26, não é? 26 e eu 29. Não sei exatamente. 15 anos atrás. 15 anos atrás, né? E aí vocês... conta um pouquinho dessa história para quem está já assistindo ou nos ouvindo, né, conhecer um pouco isso. Se a gente começar a contar essa história, o povo chora. Porque é sério, tem muita tristeza no meio do caminho. Tem muita coisa boa, né? Mas as coisas boas, elas vieram ao longo do tempo, né, com o passar dos anos, conforme a gente foi aprendendo, né, mas assim, quem vê de fora entende, nos vê como uma história de sucesso, mas a grande realidade é que a gente vem de uma família humilde, né, a gente conseguiu estudar, conseguiu fazer faculdade, porque às vezes nem todos conseguem, né, só que a gente saiu da faculdade, eu vou dizer que assim, um pouco arrogante. Vocês fizeram faculdade de quê? Engenharia. Os dois fez engenharia. Na mesma universidade? Porque nosso pai, ele trabalhou a vida inteira em fábrica e ele sempre dizia, né? Vai ser engenheiro. Meus filhos vão ser engenheiro. Ele dizia, vocês vão ser empreendedores, vocês vão ter um negócio de sucesso, mas vocês vão ser engenheiro. Vocês vão estudar e vão fazer engenharia. Então, a gente saiu da faculdade, eu digo que um pouco arrogante. Arrogante assim, que a gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente com o tempo foi percebendo que a gente não sabia nada. E quando chegou a fase da gente montar um negócio, né, que a gente, é uma história que a gente já contou muitas vezes, minha mãe pediu pra gente comprar um produto de limpeza, vinha passando uma Kombi, né, e a gente viu o rapaz vindo assim, ele foi parando assim, 500 metros assim, ele parava a cada 10 metros, vendia um monte. A gente falou, meu Deus, como esse negócio vende, né? E a gente pegou e... Ficaram esperando a Kombi chegar lá. A gente falou, pô, não é possível, quando chegar perto da gente não vai ter mais produto pra gente comprar, né? E na hora que a gente comprou o produto, a gente começou a conversar com aquele rapaz, a gente pegou e falou assim, olha um pouco da arrogância, né? Falou assim, caramba, olha o tanto que ele vende. Se ele vende muito, ele deve estar ganhando dinheiro, né? Ele numa Kombi toda feia, numa Kombi assim, um produto desprofissionalizado, vendendo em garrafa PET. Se ele vende tanto desse jeito, imagina se a gente fizer tudo certinho, bonitinho, profissionalizar o negócio. Quer dizer, a gente estava subestimando o rapaz que estava vendendo pra caramba mesmo assim, um pouco de arrogância, né? Porque quando chegou a nossa fase, né, Léo? Quando chegou a nossa fase, o nosso momento, a gente começou a vender, a gente não vendia, sei lá, um milésimo de vezes o que
o que aquele rapaz vendia, porque nós não tínhamos técnicas de venda nenhuma, e dentro de muito pouco tempo, por falta de conhecimento, nós nos tornamos exatamente aquele rapaz, trabalhando numa Kombi toda ferrada, feia, porque os produtos foram consumindo a Kombi, trabalhando com roupa toda manchada. A falta de experiência. Falta de experiência, dormindo no chão do galpão, no caso, e olhando para o mundo, culpando todos ao nosso redor, todo mundo ao nosso redor, e não assumindo a responsabilidade e sem entender o porquê que a gente saiu de uma vida que já não era tão glamourosa, né? Porque a nossa família era mais simples, para afundar do jeito que afundou, mesmo tendo estudado, feito faculdade, entendeu? Um negócio assim. Quem que pilotava a Kombi? Os dois. Os dois? A princípio nós compramos uma, que era o dinheiro que a gente tinha, depois compramos as segundas, eram Kombis bem velhas, mas era basicamente o seguinte, era meu irmão saindo para um lado, eu saindo para o outro, meu irmão fazia a zona norte da cidade, que era uma zona mais classe B, eu fazia uma zona que era a zona sul, mais classe C, e característica, cara, os dois saíam de casa com muita garra, sabendo que precisava voltar com dinheiro no meio do dia. Cara, não é a questão eu preciso vender. Se eu não vender, eu não tenho como comprar matéria-prima, eu não tenho como abastecer, eu não tenho como jantar. Então, nós tivemos que aprender a vender na marra. E aí a gente foi vendo algumas coisas, né? A gente, com a cabeça de engenheiro, começou a trabalhar números. Poxa, o Lê trabalhava mais numa classe social acima, percebia que ele atendia uma quantidade um pouco menor de cliente, mas ele tinha um ticket médio maior que o meu. Mais. E eu tinha que atender um monte de gente para chegar no ticket médio que ele chegava. Mas os dois traziam resultado. A gente competia, e a gente até gosta de falar, cara, a área comercial precisa de competição. A gente competia entre si. Vocês eram competitivos, mas então. de uma forma sadia. Positiva. E vocês trocavam ideias exatamente dessa diferença que tinha. Porque acho que só mudar o bairro já deu para vocês vários aprendizados aí para vocês trocarem, né? Na verdade, assim, a gente começou a estudar vendas, né, nessa fase, que foi o que deu o up, que fez a gente mudar, né? Só que a gente estudava vendas, aplicava no dia seguinte, e quando chegava de noite a gente trocava ideia. Falava assim, qual foi a técnica que você usou que deu certo hoje? Qual o argumento que você está usando para vender determinado produto, qual é a estratégia, e a gente começava a estudar o nosso negócio para a gente poder entender como que a gente alcançaria resultado, até que a gente entendeu o seguinte, a gente precisava de conhecimento, então a gente começou a ser sedento para trazer cada vez mais conhecimento. Buscar. Quando chegou numa fase que a gente começou a colocar vendedores, depois a gente começou a colocar revendedores da nossa marca, a gente já tinha um entendimento de que a gente precisava treinar essas pessoas, treinar muito bem. Então, quer dizer, a gente nasceu desde lá de pequenininho já com esse entendimento que a gente precisava de treinar, que na verdade, a base de uma franqueadora. É você conseguir transferir know-how, é você conseguir ensinar como que o pessoal tem que fazer. Na verdade, tudo, né? Desde a parte da gestão do negócio, até a parte de vendas de produto, de como aplicar todos os produtos no caso, né? Então, assim, desde lá da nossa base, assim, a gente começou a... E dois indo pra rua, eram dois errando, né? Eram dois ali discutindo, já aprendendo, e vocês já entendendo a base do que você colocou de franchise, né? Essa troca de experiências e acelerando, vocês passavam isso posteriormente para os vendedores. Né, o que vocês já tinham errado, os acertos, vocês iam multiplicando isso. Como é que foi os vendedores ali? Vocês também provocavam essa competitividade entre eles? Cara, a base de qualquer negócio é a venda. Sem dúvida. As pessoas precisam entender, os empresários precisam entender que todas as pessoas da empresa que não são do departamento comercial são auxiliares de venda. As pessoas estão na empresa, departamento financeiro. Para fazer vender mais. Ele está para fazer vender mais. Cara, a contabilidade tem que ser mais ágil para deixar tudo certo para fazer a empresa vender mais. Tudo para vender mais. Você já ouviu uma expressão assim, ó? O cara monta um negócio e você fala assim, pô, fulano tá indo bem, né? O que significa ir bem? Significa estar vendendo muito.
Pode reparar. Sim. Toda vez que você fala assim, tal empresa está indo bem, é porque ela está vendendo muito. E às vezes o pessoal não percebe que todos dentro da empresa tem que trabalhar em função de vendas. Sim, né? sim. Acaba sendo um conjunto de coisas, né? Porque a venda, ela é o que vai puxar tudo. Sem faturamento não tem empresa. É isso aí. Né? Vai virar uma instituição filantrópica. E mesmo a instituição filantrópica precisa de venda. E aí quando a gente pensa em vendas, né, de repente pode partir assim, poxa, mas vender não é inconsequente, cara? Você precisa vender, mas você precisa ter processos, métodos, ferramentas, tecnologia, planejamento estratégico, governança. E esses detalhes, o ponto ele está no seguinte: a grande maioria dos empresários e dos empreendedores, eles começam um negócio sem esse nível de maturidade, assim como nós. Cara, eu não sabia que um departamento financeiro de uma empresa tinha tanta complexibilidade. Que quando você passa a vender muito, se você não tiver uma parte financeira muito forte, o seu negócio não vai acontecer. Vai arrebentar também. Se você não tiver uma pessoa, um departamento de gente e gestão para cuidar das pessoas que estão contigo muito forte, as pessoas não vão performar. Uma área de treinamento, uma área de controladoria, isso tudo vai acontecendo quando você vende mais. Então, não pode ser praticamente te obriga a se profissionalizar. Não pode ser um processo inverso. O Lei gosta muito de falar isso. Cara, tem muita empresa perfeita que a pessoa monta um monte de departamento antes que ela quebra. De processo, mas não tem venda. Não tem venda. Tem muita. Eu já vi muita empresa assim. Já vi muita gente que vem conversar comigo, me mostra uma empresa perfeita e às vezes vem pedir ajuda, né? Aí eu falo assim, cara, mas tá tudo tão legal, tá tudo tão bom, mas eu não tô conseguindo vender. Tem muita gente que monta empresa porque, às vezes até é mesmo, né? Se julga uma especialista, muitas vezes ela é uma especialista naquele assunto, ela monta toda a empresa para servir o produto ou o serviço, mas esquece de como vender aquilo. E aí ela quebra, ela é excelente até, não é nem nos processos, na empresa toda, na estrutura, mas ela é boa naquilo que ela faz, só que ela não sabe vender. Quando a gente começou a trabalhar, a gente estudou muito a parte química e a gente queria ter os melhores produtos de limpeza que existia. A gente estudou muito para a gente chegar nisso. Aí a gente saía para vender e pensava assim, nós sabemos que nós temos o melhor. O melhor produto. Aí a gente não entendia por que as pessoas não compravam nossos produtos. Então assim, foi um choque, né? Porque como engenheiro Vocês técnico, achavam que... você acha assim, né? Eu vou construir o melhor possível, todo mundo vai fazer fila na frente para poder comprar. E isso é uma mentira. É um erro. E assim, graças a Deus que a gente errou isso lá no passado, porque cometer esse erro fez a gente tomar essa consciência, passar a estudar muito, entender que a gente está aprendendo o tempo todo, a gente está aprendendo até hoje o tempo todo e continuamos aprendendo o tempo todo. E a gente também passou a criar uma cultura dentro da nossa empresa, que hoje é a 300, né, de treinamento constante. Nós treinamos a nossa equipe 1h30 por dia, todos os dias. Tem gente que pergunta assim, por que os vendedores da 300 são tão preparados? Eles conseguiram selecionar, né, um time muito bom de vendas. Cara, a gente contratou pessoas, avaliando o caráter dessas pessoas, entendendo que essas pessoas estavam com muita vontade de fazer acontecer e participar de tudo isso junto com a gente. E a gente treinou essas pessoas durante 3 anos consecutivos, todos os dias. Por isso que a gente tem um time tão bom. A base, realmente, vocês perceberam com os erros de vocês que treinar, já que vocês já tinham aprendido, era passar para frente, né? Cara, eu gosto bastante de pensar assim, ó. Tem alguns pilares que são importantes para você fazer resultado. Você faz resultado através da liderança. Então, uma empresa precisa ter uma liderança forte. O que é ter uma liderança forte? Uma liderança que consegue passar a energia, os valores, a cultura da empresa, mas acima de tudo, o método. Então a liderança tem essa função. Segundo pilar, gestão. O que é gestão? Fazer resultado através do gerenciamento dos processos. Então, se eu gerencio processos, que é a gestão, e se eu gerencio pessoas, que é a liderança, e eu consigo fazer esse conjunto
tendo um bom planejamento estratégico, dificilmente você não vai ter um grande resultado. Mas aonde que as pessoas costumam errar? Na grande maioria das vezes na parte comportamental. As pessoas no meio do caminho se perdem por falta de comportamentos que levam ela para o resultado. E já falei alguns aqui no podcast, né? É a tal da disciplina que a gente fala tanto, né, Lê? Que para nós é a mãe e o pai do resultado. Cara, se você fizer algo durante muitos anos consecutivos, tentando melhorar um pouquinho todos os dias, você vai se tornar muito bom nisso. E se você estiver dentro de algo próspero, isso vai te gerar resultado. Vai gerar. Vai gerar. Hoje eu conheço muita gente que tem bastante dinheiro, que tem muita prosperidade na vida. E toda vez que eu tento conversar com elas para entender o que tem em comum entre elas, eu sempre chego à mesma conclusão. Elas fazem a mesma coisa durante muitos anos consecutivos e elas ficam o tempo inteiro melhorando aquilo que elas estão fazendo. Então, se você, cara, sei lá... Você pega o próprio esporte, né? Um jogador de basquete que dorme com a bola, como era o caso do Oscar, né? Então ele repete aquilo, era 1000 cestinhas todo dia para poder aprender a acertar e saber do local onde ele vai atirar, né? Como acertar aquela mira. Não tem como você não melhorar. Treino. E se falando de resultado financeiro, no caso, com uma empresa, que você monta uma empresa e você continua com essa metodologia que a gente acabou de falar durante 10, 15, 20, 30 anos, a probabilidade de você chegar lá na frente e você ter uma prosperidade, um dinheiro muito grande, todos que eu conheço que fizeram isso estão nessa fase de vida. E quando que vocês assim deu o estalo assim do conceito de franchise, né, de quando a Ecoville estava preparada para poder franquear, para ter novos membros, para formar uma rede? Cara, eu acho que tem algumas coisas assim que são bem relevantes, né, que montaram o nosso mindset. Primeiro, assim, eu e meu irmão, a gente sempre quis ser muito grande. Só que querer ser grande não significa que você vai conseguir ser grande. Você tem que desenhar esse caminho. Tem que planejar, né? E planejar. Algumas pessoas já fizeram isso. Então, eu sempre gosto de pensar, a primeira coisa que eu gosto de fazer, eu e meu irmão, que a gente segue muito a mesma linha de raciocínio, cara, quem são as pessoas, e para você que está ouvindo o podcast, quem são as pessoas que te inspiram? Porque você precisa modelar. Você precisa modelar, porque se a pessoa que está te inspirando não é aquela que atingiu o resultado que você quer atingir, você já está com o pensamento... Já está errado. Você já está errado. No pensamento, olha só, não é nem no plano. No pensamento você já está pensando errado. Então nós sempre pensamos muito grande, só que a gente não sabia como fazer. Eu lembro, Lê, quando a gente abriu nossa primeira loja, que um olhou para o outro e falou assim, que ela começou a dar muito certo rápido, né? Um olhou pro outro e aí eu lembro, não sei se foi você ou se foi eu, que a gente falou assim, vamos abrir 100 lojas próprias? E aí hoje a gente fala assim... A cabeça era diferente, né? Mas a gente hoje fala assim, por que 100? Por que própria? Então assim, o empreendedor, ele solta muito as coisas, os planos, sem fazer análise. Por que a gente vem sendo tão disruptivos no franchising? Porque quando nós resolvemos entrar de cabeça, nós fomos lá e estudamos os maiores players do mundo. Nós estudamos 7-Eleven, nós estudamos Subway, nós estudamos Mac, nós fomos para a China, ficamos dentro da Miniso durante 15 dias em uma franqueadora chinesa que tinha construído 2.600 unidades em 3 anos. Nossa! Então, uma imersão, né? O Lê é quase chinês. O Lê já foi pra China 5 vezes. Teve uma vez que ele foi lá e ficou 45 dias na China. Já come até barata. Eu nunca fiquei menos que 20 dias, mas eu sempre fiquei muito... Rapaz, eu vou te falar que eu já tentei, mas eu não consigo comer esse negócio. Comeu aqueles besouros? Não, nem fala em barata que eu saio correndo. Vou falar um negócio interessante, né? Mindset, olha que negócio legal. O Léo tava comentando aqui e eu tava lembrando. Quando a gente chegou em Joinville, de cara, uma mão na frente e outra atrás, cara, a gente não tinha nada, só tinha vontade de fazer. E eu nem comentei aqui, mas a gente entrou em Joinville por engano. O Léo perdeu a carteira dele e a gente teve que ficar em Joinville 1, 2, 3 dias. Conhecemos Joinville e depois, com o tempo, decidimos mudar para Joinville para montar esse negócio.
Quando a gente chegou em Joinville, a gente pegou e falou assim, já estava decidido que a gente ia trabalhar com produto de limpeza, a gente foi na vigilância sanitária, né, e pediu todas as empresas, não sei se você lembra disso, todas as empresas que estavam registradas que poderiam vender produtos de limpeza da região. Aí a gente pegou, visitou todas as empresas, procurou conversar com todos os donos das empresas que estavam acessíveis. Se não deu, a gente visitava os lugares, tentava conhecer a fábrica, visitou todo mundo. E a gente pegou um caderninho e saiu anotando pontos positivos, negativos, estimava o faturamento de cada um, não sei o quê. Aí a gente chegou, cara, a gente não tinha nada, a gente só tava com as mochilas atrás das costas. A gente chegou com aquele estudo que a gente fez assim, pegou e falou assim, ó, é aqui que a gente tem que morar. A gente vai ser maior que todos esses aqui. De cara. Já os dois já concordaram de... Né? Lembra disso? Lembro disso, e tem uma coisa interessante, né, Lê? Por que a gente não sonhou em ser o maior do estado? Falta de conhecimento. Vocês não sentiam capazes de ser o maior do estado? Sabe o que amplia? Naquele momento, não. Naquele momento, não. Sabe o que amplia sonho e o que amplia visão? Você conseguir ter a visão das pessoas que fizeram. De você fazendo... De você fazendo o mesmo que elas. Modelagem. Modelagem. É o conceito de programação neurolinguística mesmo, né? De você realmente conseguir modelar aquilo que você quer ser, né? Em cima de alguém que já é. Cara, eu até gosto de pensar assim, né? Hoje em dia o termo mentoria é muito comum. Antigamente se usava outras coisas. Vou pedir um conselho. Consultoria. E tem muita gente que chega pra mim e fala assim, pra mim, pro meu irmão, e fala, pô, cara, vocês são os meus grandes mentores. Eu até acho que o mentor, ele tem uma necessidade de ter prazo de validade. Porque você também precisa pegar outras visões. Então uma pessoa pode ser mentorada por mim, pode ser mentorada pelo Lê. A pessoa que está sendo mentorada, ela precisa entender o que ela pode arrancar de melhor de nós. De todos os pontos negativos, aproveite os positivos e tire o melhor do seu mentor. A famosa teoria camarão, né? É porque arranca às vezes... a cabeça, as perninhas, o rabo e fica só com o que tem de bom ali, né? É porque às vezes o pessoal vê pessoas de resultado, quer se inspirar nas pessoas de resultado e tem uma falsa ideia de que as pessoas são boas em tudo. E isso não é verdade, né? Por exemplo, nós sabemos no que somos bons. Então, por exemplo, se alguém quer pegar uma mentoria nossa, no caso, né? Quer pegar conselhos nossos, ele tem que pegar naquilo que a gente é bom. E aquilo que a gente não é bom, ele tem que buscar alguém bom para ele poder aí construir a história dele. Entendeu? Que é o que vocês fizeram, né? Exatamente. A gente se cercou de gente muito boa. A gente se tornou empreendedor Endeavor. A gente não comentou isso, mas a Endeavor deu muito acesso pra gente. A gente passou a conhecer muita gente, muito empresário no qual a gente se modelou, né? A gente foi conhecendo gente que estava com faturamentos assim astronômicos, falando em IPO, outros fazendo IPO. Até que eu ouvi um dia um cara pegou e falou assim pra mim assim, ó, meu sonho é fazer a minha empresa valer 100 bi. Cara, eu aprendi muita coisa naquele dia. O mindset de vocês ajustou, né? Olha só, olha o que eu aprendi naquele dia. Primeiro, ele não estava falando em faturamento. Olha só o mindset do cara. Ele não estava falando em faturamento. Porque todo mundo fala assim, eu quero chegar em tal faturamento, mas ninguém fala do valuation. Ninguém controla valuation de empresa. A partir daquele dia, a gente passou a controlar o nosso valuation, né? Aí, o cara pegou e falou assim, ó, complementando, né? De dólar. Em dólar ainda. Quando ele falou de dólar, cara, eu olhei pro Léo e falei assim, Léo, a gente tava junto, né? Eu falei, rapaz do céu, a barra subiu demais. A gente tem que dar um jeito de crescer numa velocidade maior, né? Então a gente começou a conhecer muita gente boa, muita gente que pensava muito grande, e a gente começou a se modelar em cima dessas pessoas dentro e fora do Brasil. Aí a gente mudou o nosso mindset para a gente transformar e criar negócios exponenciais de forma muito rápida, entendeu? Porque aí vocês praticamente, como você falou, a régua subiu, né? Subiu muito, muito, mas muito mesmo. Aí vocês voltaram dessa experiência já com outra cabeça
e aí começaram a chamar pessoas especialistas, mentores mesmo para vocês nas áreas que vocês não conheciam. Como é que foi isso? Porque o processo de aprendizagem, ele leva um tempo, se você quiser ser exponencial. Só que sempre lembrando, tem algumas vertentes. A grande maioria dos empresários, eu acho que ele tem que ser especialista em uma coisa, talvez duas. Para mim, as duas principais, todo empresário tem que ser especialista em pessoas e tem que ser especialista em vendas. Todo? Todo. Sem exceção. Você precisa entender de pessoas e você precisa entender de vendas. Ah, mas você não contrata um gestor comercial? Contrata, mas você precisa participar da estratégia de vendas. Até para passar cultura para a empresa. As outras funções, você contrata as melhores pessoas do mercado. Só que quando você vai atrás dessas melhores pessoas, tem algumas coisas que são bem importantes. Cara, os melhores estão trabalhando em algum lugar. Com certeza. Então você vai ter que fazer... Por isso que eles são melhores. Você vai ter que fazer um hunting disso, você vai ter que caçar esses caras no mercado. Você vai ter que ir atrás. E aí eu lembro lá da mentoria que a gente estava tendo com o Eric da RD. E a RD estava crescendo. RD Station. Ela estava crescendo muito. E aí teve uma pessoa que perguntou para ele assim, ele estava dando uma palestra, né, perguntou para ele e falou, cara, qual que é a sua principal função na empresa hoje? E eu lembro que ele falou assim, Lê, estar atrás dos melhores profissionais do mercado. Então, o time faz uma grande empresa, só que para montar um time, é um desafio incrível. Encaixar as peças certas, e muitas vezes nós contratamos pessoas que têm um currículo excepcional. E aí você traz ela para sua empresa e fala, caramba, a pessoa não performou. Porque às vezes você deixou de olhar a parte comportamental, você deixou de olhar se a pessoa acredita nos valores da sua empresa. Então tem muitos pontos importantes que levam uma empresa para uma escala. Aí você pensa o seguinte, ó, quero contratar as melhores pessoas, o pessoal que está ouvindo isso aqui, com certeza nesse momento está pensando, vou contratar as melhores pessoas. Ok, mas agora como fazer? Porque essas pessoas estão trabalhando em outros lugares. Como que a gente se torna atrativo, porque não é só dinheiro, atrativo o suficiente para essas pessoas quererem trabalhar com a gente? Porque assim, ó, se você pega uma pessoa que está ganhando X e você oferece X,5 ou 2X, primeiro que você vai onerar demais a sua empresa, e tem outra questão também. Talvez essa pessoa venha por um período curto, não se identifique, e depois saia. A cultura toda. Não é mais ou menos como a gente comentou a metáfora do esporte, né? Um jogador, ele tá lá no Barcelona e ele joga muito bem. Como que um outro time tira ele de lá? Né? Como que ele vai sair de um Barcelona para jogar no Corinthians, né? se o Corinthians não for tão interessante quanto? As pessoas... E depois aí contrata, põe para jogar e o cara muitas vezes não joga. Mas é claro que o Corinthians é muito melhor que o Barcelona, melhor, né? Pelo amor de Deus, né? Disparado. Por isso que eu citei um exemplo, o cara só trocaria o Barcelona pelo Corinthians. É isso aí. Então temos dois corintianos aqui. E então, só para lembrar uma coisa aqui pra galera, o Palmeiras não tem Mundial. Não. Abraço, brincadeira, a gente nós temos muitos amigos palmeirenses, abraço aí para toda a galera. Mas é bem isso que você colocou, é muito parecido com essa coisa de jogar num time, né, e sair de um time, vestir aquela camisa, defender com garra, e daqui a pouco você quer que aquele cara jogue no seu time, e ele até vai, ou por dinheiro, né, ou por uma série de fatores. A gente chegou a uma conclusão, sabe? As pessoas, elas querem estar participando de uma construção de algo muito grande. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente criou o projeto 300 Franchise, a gente tinha a Ecoville na época, a gente criou o projeto, como que a gente atraiu pessoas? Foi criando um plano gigantesco, desenhando esse plano e mostrando que é possível fazer, e falando o seguinte, a gente vai chegar em 10 anos aqui, mas em 5 a gente vai estar aqui, em 3 aqui, em 1 ano aqui, no primeiro mês aqui, e hoje a gente tem que fazer isso. A gente está aqui e qual é o próximo passo? É isso aí, entendeu? Você desmiuçando o plano e mostrando para as pessoas que dá para fazer. As pessoas querem construir. A gente grita todos os dias, a gente tem um grito de guerra.
e a gente grita algumas coisas. Eu vi aqui no começo da feira, viu, né? No começo da feira foi incrível, né? assim, a gente realmente etapa, ficou impressionado. Tem uma etapa que a gente grita assim, ó, a maior do mundo é nossa missão. A gente nasceu gritando desde o primeiro dia da 300. Nós nascemos para ser a maior do mundo. E quando a gente bota isso para fora, a gente acredita nisso de verdade, a gente enganja pessoas que querem participar da construção da maior do mundo. Entendeu? O dinheiro, ele vai se tornando consequência de você executar um bom trabalho, dessas pessoas executarem um bom trabalho, e a gente conseguiu atrair muita gente boa. E elas acreditarem também, Sim. né? Porque se você não acreditar... Hoje o nosso papel principal é esse, é ficar o tempo inteiro mostrando para as pessoas que é possível, entendeu? E desenhando e fazendo elas acreditarem nesse sonho. Mas vocês só conseguem convencer porque de fato vocês acreditam. Com certeza, a gente vai ser. Porque fazer as pessoas, né, gritarem isso, como eu vi aqui no início da feira, vocês precisam ser convincentes. Não, eu não vou gritar, eu vou gritar assim, porque a gente viu, a gente reparou, a gente comentou, né? Então as pessoas estavam ali gritando, né? Não é assim, baixinho, 300, não. Não, é 300. Com emoção. Então, com emoção, vivendo aquilo, querendo atingir essa meta. É isso aí. Querendo chegar nesse objetivo que vocês colocaram e que vocês acreditam primeiramente antes deles, né? A empresa... Rapaz, eu não tenho nem dúvida. Deixa eu te falar um negócio interessante aqui, o Léo já complementa. Nosso pai criou a gente dizendo que a gente ia fazer. Nosso pai nos convenceu. E eu acreditei. Tem gente que às vezes fala assim pra mim assim, Leandro, você sabia que você ia viver isso tudo? Eu falo, cara, eu sabia. Mas como? Eu falo, cara, meu pai me criou falando. Meu pai me criou falando que eu ia fazer. Então, uma criança não duvida do pai. Então, desde sempre, desde criança, a gente sempre acreditou que a gente ia viver tudo isso que a gente estava vivendo. Inclusive ele convenceu vocês a fazer engenharia, né? Que engenharia também nada mais é. A gente vai falar de tava falando de programação neurolinguística, é uma engenharia do cérebro. Eu acho que vocês com a experiência acadêmica de engenharia, vocês só não seguiram a carreira de engenheiro, mas que vocês fizeram muita engenharia para chegar onde vocês estão, vocês fizeram. E os dois filhos, né? Tem um humorista, cara, que eu vi um vídeo no TikTok muito engraçado, eu acho que eu postei, não sei se você viu, Léo, que ele pergunta assim, né, alguém aqui é engenheiro? Porque ele é engenheiro, esse humorista, né? Aí ele pergunta, eu sou engenheiro. Não levanta lá não. E você trabalha com o quê? Eu trabalho com administração de empresas. Cara, o engenheiro, de novo, ele não necessariamente precisa trabalhar com engenharia. Sim. Porque é o modelo mental que você cria processual. Então você cria um modelo de como construir as coisas processualmente. E inclusive de forma lógica. Eu não sei se você sabe, mas o maior número de CEOs de alta performance do mundo não são administradores de empresas, são engenheiros. Então assim, a engenharia foi muito boa para a gente falar assim, cara, o que você aproveita hoje do curso de engenharia de produção que vocês fizeram? Cara, o conceito mental, as amizades que nós construímos ali. E tem muita gente que fala assim, a faculdade, não sei o que, cara, a faculdade é muito boa para você conversar com pessoas, para você construir relacionamento, porque ali é um ecossistema de pessoas que querem se desenvolver. Dessa mesma forma, nessa mesma pegada, né? Eu gosto bastante de pensar assim, né? Tem aquela frase que nós somos a média das 5 pessoas. Cara, nós somos a média do ecossistema. Se aqui dentro dessa feira tiver alguém puxando um ritmo maior, os outros franqueadores também vão ter que fazer. Eles também vão ter que fazer. Tem uma teoria que é bem interessante. Se você coloca um jogador de futebol muito bom para jogar junto com jogadores ruins, tem uma tendência dele também perder a produção, piorar tecnicamente. Vai nivelar sempre por baixo. E o contrário também. Ou por cima. Se você coloca um ruim no meio de muitos bons, o ruim também tende a ficar melhor. Então você precisa estar sempre perto de pessoas muito boas. É a convivência também, onde o ambiente também faz, né? Como você está colocando aí. Se uma pessoa nasce na favela, né, acaba sendo muito mais difícil ela ter um estudo, ela ter uma educação, ela se formar como empreendedor, e aí se é uma favela onde você tem ali um conceito de crime, a probabilidade de se tornar um criminoso é muito grande. É isso aí, e às vezes a pessoa vai fazendo aquilo
e nem sabe que está errado. Ela nem tem consciência. Ela não tem consciência. Não tem consciência. Não né? tem consciência. E aí, a consciência de vocês, de todo esse conceito, eu realmente percebi com esses gritos de guerra, né, da 300 aqui no início da feira. Foi algo que realmente me marcou, me impressionou, né, e eu tenho certeza que ao longo desse programa aqui a gente vai descobrir, né, nos negócios de sucesso que já estão comprovados, né, que o que vocês aprenderam ao longo de todos esses anos, ele é uma receita. É uma receita de um bolo que cresceu e que depois é só você colocar ali os ingredientes que o Leonardo colocou muito bem, você também colocou vários desses ingredientes, bota ali, faz isso e que as pessoas de fato vão gritar. Vão gritar pelo que elas acreditaram, compraram e sonharam e que vocês estão acelerando ainda mais esse processo com essa experiência de vocês, não é isso? E ela é uma receita que nós estamos agora partindo para o nosso segundo livro, né? Que é o Guia Definitivo da Gestão Exponencial. Pois é, aqui tá um livro de receitas aqui, né, praticamente. É isso que eu ia falar Ele agora. ainda não foi lançado, tá para ser lançado. O nosso primeiro livro, que foi o Sonhe, Acredite e Faça, ele é um livro que conta a nossa história, mas ele, acima de tudo, tem como principal objetivo... De quando é esse livro? O Sonhe, Acredite e Faça, ele é um livro... Tem 2 anos. Ele tem 2 anos. É recente já. Vocês já estavam na 300 já. Já, mas ele não... Ele pega o início da 300. Então a gente conta basicamente a história da Ecoville nele, né? Foi uma história de resiliência. Então ele é um livro que, qual que é o principal objetivo? Inspirar as pessoas a não desistir. Inspirar as pessoas a sempre acreditarem nos seus sonhos, acreditar, mas acima de tudo ter atitude de fazer. E aí quando vem Leandro e Leonardo, já empresários maduros, eu nem vou dizer empreendedores, porque nós somos empreendedores, mas nós nos transformamos em empresários. Empresários é aquela pessoa que já está mais pautada em visão sistêmica, em números, em processos, né? É um processo de transformação. A gente empreende dentro do nosso negócio, mas se tornar empresário é diferente. Sim. E a gente traz para o mercado realmente o que a gente acredita ser um guia que vai mostrar para as pessoas que existe uma modelagem para você crescer de forma exponencial. E não necessariamente é através da venda de franquia, é uma série de critérios, ferramentas, processos e tecnologias que você utiliza para fazer isso. É uma forma de pensar, mas nós de verdade estamos contando no livro aquilo que a gente viveu e aquilo que a gente vive. Como que é o título do primeiro livro? Sonhe, Acredite, Faça. Porque assim, ó, tem pessoas que escrevem muito, já vi muito livro, já li muito livro, de muito conceito, mas o escritor não viveu aquilo. Ele pegou um estudo, fez um estudo muito grande. Acadêmico, talvez? Acadêmico, talvez. E ele fez aquele livro ali, né, para servir de base, né? Nesse livro aqui, não. Nós estamos contando exatamente como nós fizemos, o que nós vivemos, aonde nós erramos. Vocês estão dando literalmente a receita. Aonde a gente acertou. É a caixa preta. É a caixa preta. É a caixa preta. Se eu não coloque 2 pitadas de sal que vai ficar ruim. Sabe que tem uma coisa interessante assim? Que de repente o pessoal pode pensar assim, pô, Léo, mas vocês vão abrir o jogo para o mercado, para todo mundo, o que vocês fazem, o pessoal não vai copiar vocês? E eu lembro ano passado, quando a gente estava fazendo planejamento estratégico, Lê, que a gente falou, cara, o método, ele não é difícil de ser copiado. Agora você fazer a gestão do método e você montar uma cultura organizacional que faça isso tudo funcionar, esse é o grande segredo. A receita a gente vai passar. Agora, não só o grande segredo, para chegar nesse nível, acho que vai demorar, né? Agora, como gerir esse método e como introduzir dentro uma cultura de leão que acredita de verdade que está ali. Você pode ver, nosso exército, eu falo exército porque é um exército. O nosso exército de venda só tem leão. Não tem um gatinho miando ali. Não. Se tiver, a gente tira. Se tiver o gatinho miando, não tô te ouvindo, gatinho. Vira leão aí. Agora, se miar, tá fora. É isso aí. E acho que essa é a grande questão. O Léo falou, foi muito assertivo no que ele relembrou aqui da gente conviver. Como gerenciar esse método, acho que é o grande segredo. E eu vou te falar mais uma coisa, tá? Hoje, quando as pessoas vão montar um negócio, as pessoas pensam em montar qualquer coisa, nem sempre elas pensam em montar uma franquia. Na verdade,
5% das pessoas montam franquias. 95% montam negócios. Um negócio qualquer, um CNPJ, que quebra em 5 anos. A grande maioria quebra no primeiro, depois segundo, alguns sobram e acabam quebrando mais de 80%. Mais de 80%. E acabam quebrando no 5 anos. Só 20% ultrapassa essa barreira de 5 anos. Hoje, se a gente for parar para analisar, nós vamos abrir a caixa preta de como a gente faz e como a gente torna os negócios exponenciais, e muita gente vai nos modelar em cima de nós e vai nos copiar. Algumas vão conseguir, outras não vão conseguir. Ok, tudo bem. Só que o que as pessoas não estão percebendo é o seguinte: nós estamos impactando a sociedade de uma forma tão grande que esses 5% que hoje monta franquia, ao longo do tempo vão ser 10%, depois 15%, depois 20%, e vai chegar um ponto que todas as pessoas, quando for iniciar a sua vida empreendedora, elas vão iniciar o seu negócio, a sua vida, montando uma franquia. Com um conceito de franquia, pelo menos. Com um conceito de franquia. Então, ao longo do tempo, vai ficar assim, ó, se eu vou montar algo, inicialmente, eu preciso montar com franquia para mim trazer know-how, para mim aprender, para depois, talvez, eu montar algo sozinho, no caso. E esse é um conceito que, se você for parar para analisar, é o conceito de acreditar, né, na prosperidade para todo mundo e ter muita fé em si mesmo, assim como a gente tem fé na gente, e saber o seguinte: hoje nós estamos liderando o mercado, e na próxima etapa, que a gente abrir a caixa preta e a gente transformar o mundo do franchise, nós vamos continuar liderando o mercado. Mas, afinal, qual que é a meta de vocês quando vocês mudaram o mindset? A maior do mundo. Então, acho que vocês estão nesse caminho, né? É isso aí. Vocês continuam no caminho, e acredito que dar receita para as pessoas e impactar na sociedade, como vocês têm isso como objetivo, é dar a receita. É ver mais empresários seguindo a receita de vocês e vendo o bolo crescer, e principalmente agradecendo a vocês por essa receita, porque se eles vão fazer um bolo crescer com a receita que vocês estão dando, vai haver gratidão, vai haver respeito, vai haver admiração, e vão levar isso cada vez mais para cima. Porque a pessoa não admira alguém que está embaixo, muito difícil, né? Elas admiram alguém que está em cima, né? E acho que fazer isso, dar receita, é se manter em cima. Porque enquanto a pessoa está aprendendo o que vocês estão ensinando, vocês estão aprendendo outras coisas, né, que vão ensinar depois, mas vocês já estão indo na frente. Eu acredito que a 300 só pelo fato de vocês colocarem as pessoas para gritarem, né, e quererem a mesma coisa que vocês, já tem mérito para fazer um livro desse aqui. O Léo ele fala um negócio que eu gosto muito. Ele fala assim sobre o grito. Ele fala: como é que você sempre fala? A gente vai gritar aqui e todo mundo vai achar que o grito faz vender. Só que eles não entendem que nós treinamos todos os dias, durante vários anos consecutivos, para a gente chegar neste momento aqui e dar um grito para dar um ânimo em todo mundo e soltar os leões. Mas não é o grito que vai fazer vender. O grito é só o finalzinho. É só o finalzinho de todo esse processo. É isso aí. E vocês chegaram aqui na franquia, na feira, na maior feira de franquias do mundo, gritando. É isso aí. Vocês começaram a feira gritando que querem ser o melhor do mundo para todo mundo aqui na feira. Cara, você sabe por que a gente grita? Por quê? Pra gente ter vergonha de não se tornar. Pra depois um dia o pessoal falar assim... Tornando isso público, né? Tornando isso público. Todo mundo aqui tá vendo. Todo mundo sabe o que a gente quer. E a gente vai ter vergonha se a gente não se tornar. Uma pergunta: por que 300? A gente veio conversando até agora, mas eu não perguntei, não fiz essa pergunta. Cara, são vários fatores. 300 é um número mágico por alguns aspectos, né? A franquia de número 50, né, dos 4.000 franqueadores que tem no Brasil, ela tem 300 e poucas unidades. Então, você ter mais de 300 franquias significa que você... Também é ultrapassar uma barreira. Você está entre os maiores do Brasil. Na grande maioria dos segmentos, ter 300 unidades, os que não são muito consolidados, você é líder de mercado. Então, o número 300 ele simbólico. Ele tem essa simbologia. E você tem os 300 de Esparta também, né? Vocês colocam isso no grito lá, que é os 300 que enfrentaram o exército de milhões também, sim, né? Sim. Isso aí. Tem essa inspiração também, né? A gente tem a inspiração porque, assim,
no modo geral, se você começar a conversar com os franqueadores, você vai ver que os vendedores que estão aqui, a grande maioria não são vendedores. Eles trabalham dentro da empresa em algum setor. Se você perguntar assim, tá no crachá dele expansão, mas ele não é da expansão. Ele é do administrativo, ele é do fiscal, ele é de algum lugar, né? E nós somos um exército treinados para venda. E vocês chegaram, a primeira participação da 300 foi em 2019. 2016, da 300. Na ABF. É a primeira esse ano. Primeira esse ano. Na verdade, vocês estavam como Ecoville e com a primeira marca sócia, que era a Calzum. E de lá para cá, vocês já aceleraram quantas marcas? São 90 marcas, 7.600 franquias. Não tira uma não, que uma... Dá trabalho, né? 91. 91. Falta 9 para 100. 7.600 franquias, mais de 30 mil pessoas envolvidas, lideramos 18 segmentos, um time de vendas de mais de 700 vendedores. É um universo já, né? Então nós é um ecossistema. Um ecossistema bem grande já e o ecossistema se formou em muito pouco tempo, né? 3 anos aproximadamente. Na verdade, assim, a gente levou 3 anos para fazer, só que a gente levou uma vida inteira para ter conhecimento, para chegar e executar esse plano em 3 anos. Porque a gente está contando aqui uma história exatamente de uma empresa que vem pela primeira vez na maior feira do mundo e hoje, já na primeira participação na feira, é o maior estande da feira. É isso. Então vocês hoje já podem falar que tem o maior estande na feira ABF, que é a maior feira do mundo. Isso aí. Então, assim, isso não é nada mais do que uma história de muito sucesso, né? Contar isso aqui, né, nesse programa. É um podcast que está começando também. Esse é o episódio 0. A ideia aqui do programa é proporcionar conteúdos empreendedores para quem está aí recebendo, né, esse conteúdo e que está a fim de montar um negócio lucrativo, né, que está a fim de acelerar ou ser franqueado ou ser franqueador. Né, todos os conteúdos que a gente vai trazer aqui, vai ter a participação muitas vezes do Leandro, contando as histórias desse trajeto, desse caminho que vocês percorreram. Nós vamos ter episódios que nós vamos ter o Leonardo, né, dirigindo, entrevistando, contando essas histórias, as amizades que vocês têm, né, todo esse processo histórico desse caminho que vocês percorreram até chegar aqui na maior feira do mundo como o maior expositor da feira. Né? Nós vamos contar nesse podcast. E as histórias principalmente de sonhos, né? Das pessoas que hoje vocês estão acelerando, dos sonhos que vocês estão realizando. Então, você que está aqui acompanhando esse episódio 0, eu tenho certeza que você vai aí ativar o sininho, sim, vai fazer sua inscrição aí no canal para poder ser notificado sempre que tiver um episódio novo, porque eu tenho certeza que cada episódio que a gente trazer aqui no 300 Talks, a gente vai trazer conhecimento que é o que mais tem aqui, né? Não só no livro, mas principalmente nos irmãos, que são os fundadores. A gente já tem aqui, só nesse episódio, eu imagino, posso colocar mais uma metáfora aqui, que vocês apresentaram aqui hoje um castelo de conhecimentos, que a gente tem muito para explorar. Castelo tem muito cômodo, né? Castelo você tem ali, a entrada, aquela pontezinha que entra, um monte de cômodo para a gente explorar, né? Quais são as expectativas, então, de vocês, não só com a feira, mas também com esse canal novo, com um podcast novo que vocês vão tocar e contar essas histórias, inspirar muita gente também através disso? Impactar a vida das pessoas, levar uma mensagem positiva, conseguir conectar empreendedores ou pessoas que queiram empreender aos melhores negócios do mercado, conseguir acelerar marcas de forma exponencial, realizando o sonho desses empresários, liderar segmentos e, no final das contas, se tornar o maior player do franchise mundial. Todo mundo agora já sabe, até aqui no podcast, hein? É isso aí. Aqui na feira de franchise, onde todo mundo vem procurar uma franquia, também já sabem dessa meta. Independente, todo mundo que está assistindo aqui, independente se você vai acelerar a sua marca com a 300, se você vai formatar seu negócio com a 300, se você vai comprar uma franquia com a 300. O que a gente quer de coração mesmo é fazer com que todos se inspirem e acreditem que dá para fazer. E se vocês acharem que dá para fazer e dá para fazer junto com a gente, vai ser um prazer muito grande receber aqui na feira e poder conversar com todo mundo e depois um pós-feira também, para a gente poder desenhar e continuar essa história juntos aí. Eu agradeço imensamente pela aula que eu tive aqui, né? Eu acredito que vocês
né? E eu também gosto muito, me identifiquei muito com a filosofia da empresa, porque o podcast é uma coisa que ele se consolidou pelo ouvido, né? Então, assim, o podcast ele tem um formato muito parecido com o rádio, porque as pessoas que colocam fone ou que escutam, elas, para poder entender, absorver aquele conteúdo, elas precisam prestar mais atenção, né? E aqui, para mim, é um prazer poder conversar com empresários assim, já com uma história como essa, porque o meu ouvido, ele começa a captar e absorver, né, essa experiência toda de vocês, inclusive para passar, né, para outras pessoas que estão aí assistindo, ou principalmente ouvindo, de uma forma íntima. Então o podcast ele coloca a pessoa na roda aqui, na conversa. Ele participa realmente dessa experiência, desse bate-papo que foi muito gostoso aqui, enriquecedor, e que é só o começo. Isso aí. Show de bola. É só o começo. Tem mais algum recado para dar aí pro ouvinte de vocês mesmo aqui no 300 Talks? Continue acreditando nos seus sonhos, nunca perca a fé. Vamos para cima, faz acontecer. 100% de tudo que acontece na nossa vida depende de nós mesmos. Vamos lá, execução. É isso aí. Bora, muito sucesso para vocês. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter estado aqui com vocês, né, nesse primeiro episódio. E aí nós vamos acompanhar a feira durante todos esses dias aí, negócio, vamos conhecer um monte de histórias. E eu tenho certeza que você que tem aí esse espírito empreendedor, na verdade todo mundo tem, só não descobriu ainda o que fazer e como fazer, e acho que esse canal é um canal para isso. Então, mais uma vez eu reforço, ative o sininho, se inscreva no canal e acompanhe 300 Talks, aqui um podcast em parceria com a Quadricast Comunicação e também, né, com o conteúdo também publicado no Agora Pode. Muito obrigado pela participação, muito sucesso para vocês, que merece. Fechou. Castelos e castelos de franquia para vocês. Vamos para cima. Bora. Valeu, Leandro e Leonardo. Uma musiquinha para terminar? Em vez de você ficar pensando nele, em vez de... Tá certo, parabéns, hein? Muito sucesso. Quanto muito, né?